Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região. Olá, meus amigos, tudo pronto? A partir de agora, mais uma edição do Hora Geral. E o que significa? Significa que, a partir de agora, tem conteúdo jornalístico informativo para você. Deixa eu só dar um toque. No segundo bloco, nós vamos ter não só a previsão do tempo, mas também teremos o doutor Alexandre. Ele é especialista em direito trabalhista. E é lógico, tem a ver com todos nós. Você vai conhecê-lo e tem uma novidade que eu vou tentar passar para você no final, só no final da entrevista, tá bom? Vamos ficar aí na expectativa. Um dado muito triste, uma nota muito triste do ator Luiz Gustavo, ele que faleceu aos 87 anos no dia de ontem, um ator que nos trouxe muitas alegrias, ele que fez novela, fez filmes, teatro, né? Inclusive, uma das suas mais emblemáticas participações, eu diria que duas, no finalzinho da década de 60, com uma novela Beto Rockefeller, uma novela que praticamente acabou criando o hábito do público ao assisti-la, e também na comédia, né, que do teatro foi para a TV, que era o Sai de Baixo, o Tatá. A gente fica muito triste porque é um momento tão delicado que nós estamos passando, amigos do Hora Geral. E quando a gente vê, assim, figuras tão conhecidas, é óbvio que se é um familiar nosso, a gente vai sentir do mesmo jeito. Mas quando a gente vê um ator, uma figura que era tão conhecida, né? Ele lutava com câncer desde 2018 e, lamentavelmente, faleceu no dia de ontem. Descansa em paz, amigo Luiz Gustavo, inclusive um ator que, por mais que a gente não tinha uma convivência presencial, mas a gente aprendeu a admirá-lo através do seu trabalho na teledramaturgia. Um abraço e os nossos sentimentos em nome de toda a equipe do Hora Geral. Não se esqueça que eu estou com você. Na abertura do Hora Geral, olha, um incêndio no finalzinho desta manhã, o Fábio já está colocando imagem nesse momento. Ô Douglas, aonde que foi isso? Isso foi no centro de Santos, amigos do Hora Geral, nós temos imagens, né? Um incêndio que acabou aí deixando todos preocupados, principalmente com relação à redondeza, né? E esse incêndio foi na Fundação Arquivo e Memória de Santos. E atingiu o prédio anexo da Fundação do Arquivo e Memória de Santos, o FAMS, na manhã de hoje. O fogo começou por volta das 10 na Rua da Constituição, número 62, no Centro Histórico de Santos. Os bombeiros foram acionados e conseguiram conter as chamas. Foi necessário ser feito um rescaldo devido à quantidade de papel que havia no local. Você está vendo imagens, né? De acordo com a Prefeitura de Santos, não houve vítimas e nem prejuízos. O local possui alarme contra incêndio que foi acionado imediatamente. Apenas uma pequena quantidade de material já separado para descarte foi atingida durante a ocorrência. As causas do incêndio ainda serão apuradas. O que significa? Não dá para saber o que foi a causa do incêndio, né? Mas foi rapidamente, várias viaturas do Corpo de Bombeiros chegaram ao local e conseguiram conter o fogo, como você viu nas imagens que nós apresentamos aqui. Por falar em fogo, em fumaça, né? Eu vou falar um assunto sobre um vulcão. Muita gente já viu, mas não presencialmente o vulcão. O Fábio está colocando imagens, você fala assim, nossa, Douglas, impressionante, são larvas de vulcão? É exatamente, ou seja, um vulcão, né, entra em erupção na Espanha. A erupção do vulcão do Parque Cumbre Vieja, nas Ilhas Canárias, na Espanha. A primeira erupção em 50 anos forçou a retirada de cerca de 5.000 pessoas. O vulcão entrou em erupção no domingo. A lava tomou casas e florestas. Isso aconteceu em região pouco povoada, graças a Deus, na Ilha de La Palma. O vulcão continuava ativo nesta segunda-feira e, felizmente, não há registro de mortes. O risco de um tsunami no Brasil devido à erupção
deste vulcão que você está vendo é extremamente baixo, segundo vários geólogos. Poxa, Douglas, é para a gente ficar tranquilo? Eu falo assim, a gente sempre recorre aos profissionais, como é o caso dos geólogos, né, para saber que reflexo isso tem na Espanha. A gente observa, por exemplo, quando tem algum tipo de terremoto no Chile, né, quando tem vários tipos de terremotos em alguns países, até da América do Sul, o abalo não chega a atingir alguns estados brasileiros. Então, este do vulcão, criou-se essa especulação com relação a ter algum reflexo, né, de alguma causa natural como consequência no Brasil. Volto a reafirmar a palavras de geólogos que acham que dificilmente isso tem algum tipo de contrapartida, ou seja, de resultado negativo, né, de alguma causa direta aqui no Brasil. Mas as imagens que o Fábio está colocando na tela são imagens assim assustadoras, porque a gente nunca viu um vulcão em erupção, principalmente as larvas. Tá vendo? Isso daí vermelho são as larvas. Então, graças a Deus, volto a repetir, o risco de um tsunami no Brasil devido à erupção deste vulcão é extremamente baixo, tá certo? Baixo. Esse é o Hora Geral e aqui a prioridade é a informação. Tem um outro assunto que nós já vamos mostrar para vocês. Olha, piloto é sequestrado. Você fala, Douglas, é sequestrado como? Nós temos as imagens, o Fábio está colocando na tela. Impressionante. Piloto é sequestrado por criminosos em helicóptero. É isso mesmo. O piloto particular de helicóptero e policial civil Adonis Lopes foi vítima de sequestro na tarde deste domingo, dia 19. Olha só, 2 homens contrataram um passeio para sobrevoar a Praia dos Ossos, em Angra dos Reis. Na volta, os passageiros ameaçaram o piloto com uma arma e pediram para que ele se dirigisse ao complexo, numa referência ao complexo penitenciário de Bangu. É isso que você está ouvindo. Os criminosos queriam que o piloto sobrevoasse a penitenciária. O piloto chegou a entrar em luta corporal com os homens durante o voo e eles destruíram o plano quando perceberam que o helicóptero poderia cair. Em nota, a polícia informou que, quando sobrevoava o batalhão, como mostra o vídeo, o piloto fez uma manobra para simular uma queda e a dupla deixou que ele voltasse a pilotar. Ainda segundo a polícia, os criminosos ordenaram que o piloto voasse até Niterói. Os homens pularam da aeronave e fugiram para uma região da mata, onde conseguiram fugir. A gente fala assim, Douglas, a gente já viu de tudo, né? Ou quase tudo, né? Impressionante, né? Impressionante. Eles contratam, mas na realidade é algum plano, talvez, que eles estavam tentando, né? Que através do helicóptero pudesse resgatar alguns presos. Por isso, amigos, que quando a gente fala de criminalidade, é uma onda tão crescente que eu não vejo uma discussão das nossas autoridades de segurança, né? É muito grande também o número de latrocínio que vem crescendo no estado de São Paulo, por exemplo. Alguma coisa precisa ser feita. Como alguma coisa precisa ser feita, eu tenho a certeza que nós vamos fazer com relação ao próximo assunto, né? Nós estamos atravessando um momento muito delicado da crise hídrica. E o que significa? Significa que se nós não economizarmos, vai faltar não só esse líquido precioso que você está vendo, que é a água, mas também nós vamos pagar caro por isso, como já pagamos, né? Só para você ter uma ideia, né? 2 reservatórios de água em São Paulo operam abaixo do volume útil. 2 dos principais reservatórios de São Paulo estão operando abaixo do volume útil. São eles a unidade de Três Irmãos e Ilha Solteira, que inclusive é considerada a maior do estado. Esses reservatórios estão funcionando com 0% de seu volume útil. Isso significa que as hidrelétricas continuam produzindo energia, já que ainda há uma margem para eles funcionarem, chamada de volume morto. Mas a pouca quantidade de água pode afetar a passagem de embarcações. A situação crítica também pode ser vista em outros reservatórios do país. Cabe a nós, né, uma economia, por exemplo, na hora de ficar no chuveiro, vai lavar o carro, entendeu? Espera um pouquinho para lavar, não tem problema.
A economia da água é um bem para todos, né? E no próximo bloco a gente vai saber com o Celso Verniz se de repente vai mudar a temperatura e se vai vir chuva, né? Se tivesse uma chuva forte, seria bom para melhorar os reservatórios e a gente mudar essa realidade que a gente está vendo aí na Terra, tá certo? Bom, antes de chamar o intervalo, hoje é comemorado o dia do ortodontista, né? Ou seja, é aquele especialista em uma das áreas da odontologia. Eu queria deixar aqui uma pergunta para o meu amigo Aidar. Aidar, antes de mais nada, vou tratá-lo assim, com todo respeito. Que área que o ortodontista cuida na odontologia? Boa tarde, Douglas. Boa tarde, telespectadores do Amigos Hora Geral. Hoje é o dia do ortodontista. A ortodontia, Douglas, é uma especialidade que cuida, a gente falando de uma maneira simples para as pessoas entenderem, da correção da mordida, das más oclusões, da forma com que a pessoa morde, né? E isso é de uma importância fundamental, levando-se em conta que, dependendo da mordida, nós teremos uma fonação correta, deglutição, mastigação e, sobretudo, a autoestima devolvida ao nosso paciente. Então, é muito importante, embora as pessoas leigas achem que a ortodontia é um tratamento estético, a ortodontia vai muito além disso, tratando a função e, obviamente, a estética acompanha. Então, hoje é um dia em que aproximadamente 32 mil ortodontistas no Brasil estão comemorando, estão refletindo, né, sobre a sua especialidade, uma especialidade muito importante dentro da odontologia. E hoje em dia levamos esse benefício não só na parte da correção dos dentes, na parte da respiração, tratando pacientes com apneia obstrutiva do sono, enfim, várias outras especialidades que se agregam à ortodontia. Muito obrigado por ter esse espaço dentro do seu programa, um grande abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Obrigado, meu amigo Dr. Aidar, ortodontista, hoje completando uma data importante em nome do Aidar. Eu parabenizo todos os profissionais da área da odontologia, em especial os ortodontistas. Tá certo? Rápido intervalo? Vamos lá. Voltamos já com Hora Geral. Na sequência, vamos conversar com um médico especialista em direito trabalhista. Mas depois do intervalo, eu volto já com Hora Geral. Vai montar o seu negócio próprio e quer entender de tudo que é necessário? Tem a sua empresa e quer acompanhar os resultados que ela apresenta? Saiba que nós da RM Auditoria Contábil já oferecemos há mais de 30 anos esses serviços. O conceito de parceria com o cliente, nosso maior ativo, faz com que estejamos sempre prontos a atender suas demandas. Equipe técnica treinada e motivada para executar as tarefas que o seu negócio necessita, pois o nosso objetivo é que seus números sejam tratados com eficiência. RM Auditoria, Avenida na Costa 258, quarto andar em Santos. Telefone 3208-2444. RM, somando o nosso futuro ao seu. Já estamos de volta para o segundo bloco do Hora Geral e você vai conhecer agora um advogado especialista em direito do trabalho, ou seja, um advogado trabalhista que vai tirar algumas dúvidas dos amigos do Hora Geral. Mas antes, eu quero conversar com ele alguns temas importantes e você vai ver o convite que eu vou fazer a ele no finalzinho da entrevista. Sabe quem é? É o doutor Alexandre Loudfi. Meu amigo Alexandre, tudo bem com você? Boa tarde, Douglas. Tudo bom? Alexandre, eu fiz questão de entrevistá-lo porque, olha, se prepare porque vai ser um início de uma série de participações suas na medida do possível, porque eu sei que você tem aí um escritório que trabalha full time, né? Mas eu queria agradecer esse espaço que você está dando ao Hora Geral. Em primeiro lugar, explique para os amigos do Hora Geral, eu já vou chegar na questão sindical. Qual a função hoje do advogado trabalhista, ou seja, o responsável pelo direito trabalhista? Você quer dizer, Douglas, dentro de uma entidade sindical, de modo geral, como é que você quer que eu te responda? Do modo geral. Geral. Do modo geral. O advogado trabalhista,
funciona do lado da empresa para defendê-la e do lado do empregado em busca de socorro na justiça das violações dos seus direitos consagrados por lei, pela Constituição Federal. Então, essa do advogado trabalhista, defendendo o empregado, ele busca a justiça para reparar uma violação dos seus direitos. E do lado da empresarial, ele busca defendê-la e adequar, ajustar a lei a uma mais favorável ou menos penosa à empresa. Esse é o direito individual, Douglas. Certo. Nós operamos com o direito sindical. E aí, outra coisa, o direito coletivo do trabalho é um outro mundo no direito do trabalho. E essa advocacia eu já exerço há mais anos. O que é o direito coletivo do trabalho? Nada mais é que a defesa dos interesses coletivos dos trabalhadores, quando advogando para sindicato de categoria profissional, ou seja, para sindicato de empregados, o advogado busca, justamente com a diretoria e aqueles eleitos para esse fim, a negociação coletiva, a busca de acordos e convenções coletivas e, malogrando, sendo inviável a situação, ele busca, através do poder normativo da Justiça do Trabalho, coletivos, ou seja, nos dissídios coletivos, ele busca uma sentença a estabelecer regras entre os trabalhadores e seus patrões. Alexandre, isso é basicamente o direito do trabalho, coletivo do trabalho. Depois da reforma trabalhista, houve uma grande procura do trabalhador para ele tentar entender se essa reforma mais prejudicou o trabalhador ou o ajudou, ou seja, existe uma grande procura por parte dos trabalhadores ou os sindicatos quem acaba requerendo os seus serviços? Duas coisas importantes aconteceram com a reforma trabalhista. A primeira delas é a seguinte: procurou o legislador promover, no primeiro escalão, a negociação coletiva de trabalho em detrimento das regras consolidadas na CLT. Então, ele abriu para o negociado ante ao legislado. Em outras palavras, ele possibilitou o que anteriormente não era possível, ou seja, negociar entre sindicatos de empregados, sindicatos de empregadores, ou entre sindicatos de empregados e patrões, regras, através de um acordo ou de uma convenção coletiva, que podem se sobrepor a disposições da CLT. Essa foi uma das grandes modificações, mas que pende de um julgamento definitivo perante o Supremo Tribunal Federal. E uma outra coisa também que foi muito impactante, né, dessa reforma foi o fim da justiça gratuita para o trabalhador. Então, anteriormente, o trabalhador demandava e, perdendo, não pagava nada para ninguém. Agora ele tem que pagar os honorários advocatícios para a parte contrária. E também o advogado defende e recebe da parte contrária a sucumbência, chamada sucumbência, que são os honorários fixados pelo juiz numa sentença. Deu para entender mais ou menos? Não? Sim. Não, aos poucos a gente vai explorando, né? Cada tema desse, você aprofundar, dar um maior esclarecimento, que é uma coisa, estamos falando assim em termos mais gerais, não é? Entendi. Agora, Alexandre, você falou que você atua em sindicatos. Um deles é do Sintramar, que tem como presidente nosso amigo Francisco Erivan Pereira. E o sindicato Sintramar tem aí um grande número de associados, inclusive a abrangência do Sintramar, se não me engano, pega a divisa do Rio com a divisa ali do Paraná, ou seja, é um número significativo de trabalhadores. Isso é mais fácil quando tem uma categoria significativa para tentar fazer com que o direito do trabalhador, nesse caso,
do Sintramar especificamente esteja garantido tendo um advogado, um corpo jurídico na qual você responde, por exemplo? As grandes categorias, politicamente, e também isso representa o número de trabalhadores que compõem essa categoria profissional, que os sindicatos têm um peso político maior numa mesa de negociações. Evidentemente, como o Sindicato dos Metalúrgicos, ou petroleiros, o Sintramar é um grande sindicato, com um número significativo de trabalhadores representados. No caso do Sintramar, existe uma particularidade que ele representa os avulsos, que são aqueles trabalhadores que não têm vínculo empregatício, que prestam serviço a várias empresas, não é? Sem a relação de emprego. E também representa os trabalhadores movimentadores de mercadorias com contrato de trabalho nessas empresas. É uma grande categoria e, sem dúvida, esse número, quanto maior, fica melhor para uma negociação coletiva. Você falou em negociação coletiva. Com relação a... E isso acontece anualmente, que é com relação ao acordo coletivo das categorias profissionais no Brasil. Houve alguma mudança com a reforma trabalhista ou esse quesito não foi alterado? Como eu disse anteriormente, se ampliou o rol da negociação coletiva de trabalho por conta desse permissivo legal, não é, que veio com a reforma, em que os sindicatos podem transacionar direitos através de acordos e convenções coletivas que antigamente não eram permitidos. Então, por exemplo, pode-se negociar intervalo entre a jornada, Sim. pode-se negociar jornadas, né, elasticidade de jornada, coisas que não se permitiam anteriormente. Então, eu acho que isso aumentou a potência para o que se quis, o legislador quis, o que o governo quis também, prestigiar, através do acordo, a solução desses conflitos, para que se esvazie a Justiça do Trabalho dessa quantidade significativa de processos, né? Alexandre, eu quero uma análise sua como advogado e como cidadão. Nós temos um grande número de desempregados, algo em torno de 14 milhões ou um pouco mais. Muitas vezes a gente cobra a ação do governo, mas eu também ouço que muito atrapalha quem não interfere. Ou seja, que o governo deveria ser um governo mais liberal, pelo menos é o que a gente ouve. Aonde eu quero chegar? Eu vejo uma grande preocupação na qualificação profissional das categorias profissionais de todos os segmentos. Vamos trazer a discussão aqui para o nosso Porto de Santos. Quem que você acha que deveria qualificar mais a mão de obra do porto e do retroporto? É o governo federal, leia-se, Conselho da Autoridade Portuária, ou são os sindicatos? Eu acho que todos têm que fazer esses esforços para a melhoria e ação do trabalhador, porque interessa a ambos os lados. Perfeito. Ao trabalho e ao capital. Ao capital interessa um trabalhador, quanto mais qualificado, melhor ele serve para a empresa. E a produtividade será bem maior se esse trabalhador for mais qualificado. E o trabalhador, isso com uma aliança entre empresas e sindicatos e o governo também, por que não? Prefeitura, envolver a prefeitura também, por que não? Para que esse trabalhador tenha mais oportunidades e não se restringe apenas àquela função, aquele posto de trabalho que ele pode ter perdido, tanto no porto quanto no retroporto. Por que perdeu aquele posto de trabalho? Com a informatização, com a mecanização. Perfeito. Então, alguns postos de trabalho vão se perdendo. Antigamente se carregava saco na cabeça, hoje tem Dallas para fazer isso, tem máquinas. Então, o interessante é qualificar esse trabalhador, que ele tenha acesso, e isso aí é um esforço conjunto, eu não vejo que é responsabilidade de ninguém, sim de todos. Representantes dos órgãos ou federais, se for porto, ou municipais e estaduais, sendo porto e retroporto, para que viabilizem e também deem condições
para que o capital e o trabalho possam desenvolver um plano nesse sentido, de melhoria da qualificação do trabalhador e reciclamento dos trabalhadores para outros postos de trabalho. Eu me lembro, nós começamos com a máquina de escrever, depois com aquele computador que não tinha memória, era um envelope que se colocava dentro, e hoje você tem máquinas fantásticas, entendeu? Que você fala com elas de notebook. E a gente teve que se aperfeiçoar e fazer curso. Eu acho que é isso também. A gente tem que se esforçar, mas precisa de todas essas partes sentadas para uma evolução. Perfeito. Não é isso, Meu amigo doutor Alexandre, eu quero agradecer sua participação aqui no Hora Geral. Eu falei que ia fazer um convite. Eu quero que o senhor participe mais vezes no Hora Geral. E nós vamos abrir aqui o WhatsApp, que é o 981701434, para qualquer segmento, qualquer trabalhador. Se tiver uma dúvida, a nossa produção vai repassar para o senhor e o senhor responde para o nosso público do Hora Geral. Posso contar? Estarei à disposição, uma satisfação participar do seu programa e estou à disposição com tudo que eu puder ajudar, meu amigo. Obrigado, meu amigo advogado especialista em direito trabalhista, o doutor Alexandre Luft. Ele que atua no Sicamar, mas tem um belo de um escritório ali na Encruzilhada, ali na Rua Luiz de Camões. Luiz de Camões, né? E eu gosto sempre de... Eu gosto de Santos porque a gente sempre conhece as pessoas, né? E o seu conhecimento e o know-how que o senhor tem do seu escritório, numa das áreas mais importantes, que é do direito trabalhista, porque sem trabalho o país para, né? Eu acho importante ter a sua participação aqui na Hora Geral. Mais uma vez, obrigado, doutor. Eu que agradeço, Douglas. Um grande abraço aí, uma excelente semana para vocês. Obrigado. Nós conversamos no Hora Geral com o advogado especialista em direito trabalhista, doutor Alexandre Luft. Viu como é importante? Aí você fala, Douglas, eu estava no emprego, acabei, me dispensaram, não me pagaram ainda. 981701434. Douglas, no meu trabalho lá tem o acordo coletivo, foi em maio, até agora nada. 981701434. Eu quero que você se utilize do nosso WhatsApp, porque o WhatsApp é a ligação entre você, telespectador internauta, e o nosso Hora Geral. Olá, meu amigo Celso Vernizzi. Afinal de contas, vai mudar o tempo ou não, Celso? Olá, Douglas. Hora Geral, frente fria lá no sul do país, formada por uma baixa pressão atmosférica, um ciclone extratropical no Oceano Atlântico, que carrega para o Oceano Atlântico a frente fria. Ela não tem forças para subir pelo continente, porque tem um ar muito seco sobre o sudeste, sai para o oceano e o resultado é o quê? É o litoral com tempo instável nesta terça-feira, chuva a qualquer momento, que pode ser forte em alguns instantes, principalmente na madrugada e no período da tarde. Portanto, é dia para guarda-chuvas à mão e precaução, porque podem haver pancadas fortes, além de rajadas de vento. Esquentou mais no interior, esquenta menos no litoral, amanhã por volta dos 26 graus, hoje por volta dos 26 a 28 graus. Grande abraço a você, amiga, amigo do Hora Geral. Tchau, Douglas. Tchau, meu amigo Celso Vernizzi, o homem do tempo. Né? Vamos torcer aí que tudo se resolva da melhor maneira possível, mas volto a repetir o que eu falei no primeiro bloco. Conscientização, vamos economizar, tá certo? Gente, obrigado pelo carinho, pela audiência. Óbvio, amanhã estaremos de volta em mais uma edição do Hora Geral. Um abraço assim, ó. Um abraço forte pra você. Tchau, tchau. Até amanhã. Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região.